Boa noite. Existem drinks que parecem feitos apenas para refrescar, e existem drinks que parecem feitos para contar uma estação inteira. O episódio de hoje é assim: um coquetel que carrega o frio do norte e o perfume antigo das maçãs destiladas. Hoje, no Histórias no Copo, nós servimos um encontro improvável: a suavidade do uísque canadense com a profundidade do Calvados francês. O nome dele é Canadian Apple. Um drink simples na receita, mas com uma história que atravessa neve, barris e pomares esquecidos pelo tempo. Ajuste o reloj, porque essa história começa agora. Quando você pensa no Canadá, talvez imagine florestas infinitas, rios congelados, noites longas. Mas existe outra coisa guardada ali, algo invisível, envelhecido em silêncio dentro de barris. O uísque canadense, um destilado conhecido não pela força agressiva, mas pela elegância. Agora imagine isso encontrando outro mundo antigo: o mundo das maçãs destiladas da Normandia. É dessa união que nasce o Canadian Apple, uma bebida que parece discreta. Até você provar e perceber, ela carrega dois continentes dentro do mesmo copo. O uísque canadense sempre teve uma identidade própria, enquanto a Escócia criou uísques intensos e marcados, e os Estados Unidos ficaram conhecidos por destilados mais doces e robustos. O Canadá seguiu um caminho diferente, mais suave, mais macio, quase silencioso. Isso tem a ver com o clima extremo, com a necessidade de adaptação e com a tradição de trabalhar com grãos variados. O resultado foi um uísque feito para durar, não para gritar. Um destilado que não invade, ele acompanha. E por isso, durante décadas, ele se tornou perfeito para coquetéis elegantes, sofisticados, quase secretos. Mas o Canadian Apple não vive apenas do Canadá. Ele carrega um ingrediente que vem de longe: Calvados, o destilado de maçã da Normandia. Na França, o Calvados não é apenas sabor de fruta. Ele é tempo. Ele é outono engarrafado. Séculos atrás, camponeses destilavam maçãs como quem preserva a própria terra em forma líquida. Ele carrega madeira, perfume, maturidade. E quando esse espírito antigo encontra o uísque canadense, o drink ganha duas almas: a neve do norte e os pomares dourados da Europa. Agora é hora de colocar essa história dentro do copo. Anota aí, porque essa receita é simples, clássica e extremamente elegante. Em uma coqueteleira com bastante gelo, adicione 80 ml de uísque canadense, a base suave, fria e refinada do drink. 20 ml de Calvados, o toque profundo da maçã destilada. 20 ml de suco de limão fresco para trazer equilíbrio e acidez. E então, uma colher de açúcar para arredondar tudo, criando harmonia. Agora, bata bem com força, como se estivesse acordando o inverno dentro da coqueteleira. Em seguida, coe para um copo baixo ou taça bem gelada. E está pronto. Você acaba de servir o encontro entre Canadá e Normandia. O primeiro aroma é sutil, mas logo vem a maçã. Depois, o uísque aparece como uma presença calma. Esse não é um coquetel explosivo. Ele é um coquetel de atmosfera, de lareira acesa, de noite longa, de alguém olhando pela janela enquanto o mundo lá fora congela. O Canadian Apple é assim: um drink que parece simples, até você perceber que ele carrega história demais para caber em uma receita curta. E é isso que torna o uísque eterno. Ele nunca é apenas uma bebida. Ele é tempo, ele é lugar, ele é memória. Hoje, o Canadian Apple serviu mais um capítulo dessa saga. E se você quer continuar comigo, com drinks ainda mais lendários, histórias ainda mais profundas e episódios completos como um filme, então se inscreva no canal e siga o Histórias no Copo, porque toda bebida tem uma história. E a próxima já está esperando.